Que legal. Cheguei. Professor, tudo bem? Tudo bom, amigo. É que eu tô com tanto equipamento aqui, porque tá em votação na Câmara, então eu tô ligado no plenário, ligado em você aqui, ligado na votação do acordo do Fundeb, que a gente conseguiu aí fazer uns milagres. Ainda bem. Maravilha. Então eu já aviso a todo mundo que está nos assistindo, se por acaso o professor Israel precisar sair rapidinho para votar, né, tá acontecendo votação agora, ele sai e volta, não tem problema, tá? Ele vota rapidinho ali, resolve a vida e volta aqui para conversar com a gente. Professor. Tá. Ô, meu amigo, diga, querido. Primeiro, muito obrigado, estou muito honrado com a tua presença aqui, né? A gente já caminha junto há um tempo, já trabalha junto, já se conhece aí, já comeu alguns quilos de sal juntos, né? Muitos, é verdade. E antes da gente começar a conversar sobre o assunto do dia, que são os 5 pilares aí para uma pré-campanha vitoriosa, que é o assunto do mentoria, né? O mentoria trata com candidatos, assessores, né? Nesse momento pré-candidatos. Eu queria repercutir um assunto contigo que eu acho da maior importância e, inclusive, que reveste, né, a nossa honra de estar te recebendo aqui. Eu soube que essa semana você foi indicado para 3 categorias do prêmio Congresso em Foco. 3 categorias, né? Na categoria o deputado que mais defende a educação, o deputado que mais defende o meio ambiente e o melhor deputado da Câmara. É isso mesmo? Eu fiquei muito feliz com essa indicação, fiquei honrado porque meu primeiro mandato no Congresso Nacional, né? Eu já tinha experiência na Câmara Distrital em Brasília, mas ainda não tinha ido ao Congresso Nacional como deputado. Então, para mim, foi uma honra ser indicado, ficar na final de 3 categorias tão importantes. E essa indicação já me deixa muito feliz, realmente contente. Nós estamos vivendo um momento de posicionamentos sérios sobre esses assuntos. Educação e meio ambiente precisam de deputados que entendam do assunto e que estejam dispostos a ir para o embate, porque o Brasil está vivendo um momento delicado nessas áreas. E diz uma coisa, para aquela pessoa que está aqui nos assistindo e sabe do seu mandato e se identifica com alguma dessas causas, ou pela educação, ou pelo meio ambiente, ou considera que o senhor é o melhor parlamentar aí da Câmara, como é que ela faz para votar? O que tem que fazer? É muito fácil, é só você entrar no www.premiocongressoemfoco.com.br. Entrou no site do Congresso em Foco, você vai achar o local da votação. É muito fácil votar. Muito bom. Então, é uma honra estar aqui com um parlamentar que passou pela terceira... Na verdade, foram 4 processos, né? No primeiro ele ficou na suplência, depois ele ganhou para distrital com um orçamento considerado um dos menores orçamentos de campanha, e inclusive com destaque da BBC para a campanha que mais utilizou redes sociais, né, aqui em Brasília. E depois foi o terceiro parlamentar mais votado para reeleição na Câmara Legislativa, e agora conseguiu aí a proeza e numa disputa por 8 vagas apenas. Tem gente aqui do Brasil todo que talvez não saiba que Brasília só tem direito a 8 candidatos, 8 parlamentares, né, 8 deputados federais. E ele se colocou, né, entre esses 8 parlamentares, conseguiu ser eleito deputado federal numa carreira ascendente, e hoje também é um expoente na Câmara Federal, com o protagonismo de diversos assuntos, sobretudo na área de meio ambiente e de educação. Mas hoje ele está aqui para falar sobre campanha eleitoral. Ele está aqui para dividir um pouco conosco as dicas, né, o caminho das pedras, aí, os macetes que ele aprendeu, que ele acumulou ao longo da caminhada até chegar no mandato de deputado federal. Então fiquem à vontade para perguntar. Aqui, nessa caixinha aqui de interrogação, ó, aqui embaixo, você pode fazer sua pergunta. Faça sua pergunta por aí, que eu reproduzo aqui para o professor Israel. Professor, vamos começar. Para aquele candidato a vereador que está começando a carreira agora, nas condições que o senhor enfrentou um dia, pouca grana, sem ser muito conhecido, sem ter experiência,
sem ter família tradicional na política, né? Sem ter um padrinho. Como é que faz? Como é que começa essa caminhada? Olha, Glauco, política é vocação. Então, eu sempre recomendo aos marinheiros de primeira viagem que façam uma autoavaliação, que busquem se autoconhecer. Existem premissas para a entrada na vida pública, né? E eu queria trazer algumas dessas premissas, antes da gente falar sobre o vamos ver da campanha mesmo. Mas a primeira premissa é: qual é o seu propósito? Por que você quer ser vereador, né? Se você se tornasse vereador hoje, o que você ia fazer com esse mandato, com essa parcela de poder que a sociedade delegou para você? Então, nessa primeira premissa, eu sempre indico aos meus amigos, às pessoas que me pedem consultoria. Eu participo também do Vamos Juntas, que é uma iniciativa para colocar mais mulheres na política, né? Eu sempre pergunto: você consegue definir o seu mandato em uma frase? Você consegue sintetizar o seu propósito? O seu propósito é tão vivo em você que ele saia da sua boca naturalmente? Antes de eu sair candidato, eu já tinha algo que incendiava o meu coração. Era um propósito anterior à campanha. Eu achava injusto que um menino ou menina estudiosos, né, o menino estudioso, não pudesse entrar na universidade por falta de preparação para fazer o vestibular, embora ele fosse inteligente, embora ele gostasse de estudar, e por causa do tamanho da conta da família dele. Então, lá no passado, quando eu comecei com a política, eu tinha um tema que me incendiava, que me aquecia o coração. Eu sabia que se eu tivesse uma parcela de poder, eu iria fazer talvez muitas coisas, mas com certeza eu iria usar essa parcela de poder para aumentar a chance de um estudante dedicado entrar na universidade. Porque eu achava injusto que a universidade fosse restrita às pessoas que tinham uma conta bancária muito cheia, que tivessem famílias ricas. Então, essa é a primeira premissa, né? Qual é o seu propósito? Resuma esse propósito em uma frase. Se essa frase não precisar de explicação, você tem um bom propósito para pedir voto, né? As pessoas querem ver propósito. A gente está vivendo num mundo vazio, num mundo de velocidade, de instantaneidade, de sentimentos rasos, né? Qual é aquele tema que faria você trabalhar, suar, cansar, dar murro em ponta de faca por 10 anos seguidos da sua vida, né? Se você tiver isso, amigo, você já tem um bom começo, sabe? Muito então, bom. Esse é o primeiro ponto. Muito bom. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para fazer alguns acenos, porque eu acho importante. Por exemplo, está conosco aqui o professor Rodrigo Francelino, que foi o 15º mais votado entre 1.000 candidatos nas eleições passadas. Foi um campeão de votos, certamente na eleição que vem será eleito. Está conosco aqui também o Diego Buraldi, que é candidato a vereador em Porto Alegre. Foi chefe de gabinete da prefeitura durante o mandato inteiro, é uma pessoa que tem uma história lá no Rio Grande do Sul e que agora se coloca à disposição também para concorrer a vereador em Porto Alegre. Então, muito obrigado, estou muito honrado com a presença de todos que estão aqui acompanhando essa live. Professor, depois do propósito, o que vem? Depois do propósito, você tem que se fazer uma outra pergunta. Eu vou sair candidato por um capricho pessoal? A política é a consagração da comunidade, é a consagração do público, é a consagração do que é de todo mundo. Uma candidatura que nasce de um capricho individual, ela nunca é legítima. Você pode ter uma vontade de se candidatar, essa vontade é legítima, mas se você não tiver um grupo, se você não tiver um conjunto de pessoas, se você não tiver um pensamento coletivo que te impulsione, é melhor não lançar a candidatura. A candidatura se inicia quando um grupo de pessoas que tem um pensamento em comum decide te lançar, escolhe você para representá-los, né?
Então, candidato de si mesmo não existe, porque isso é contrário à origem filosófica do que a gente chama de política. Política é representação, política é a consagração do coletivo, né? Então, a segunda premissa é a quem você representa. Especialmente se você for um candidato proporcional, né? É claro que um prefeito, um governador, um presidente precisa ampliar a sua representação, porque ele vai representar também a cidade, o estado, o país. Mas um candidato proporcional tem que saber o que ele representa e a quem ele representa. É aí que muito candidato se perde, né, professor? Quer representar todo mundo e acaba não representando ninguém, né? Ou então acha que vai ser candidato porque representa a si mesmo, né? Não tem uma base, não tem uma parcela da sociedade que tem aderência, que tem adesão ao seu projeto. Eu também aproveito para mandar uma boa noite aqui para a Fabline, do Solidariedade, lá de São Paulo, que está nos acompanhando. É uma honra, Fabline, ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado pela presença. Professor, e o que mais? Bem, eu só queria lembrar que está aí o Rodrigo Francelino, foi aniversariante dessa semana. Olha só que legal. Queridíssimo, é o nosso futuro deputado distrital aqui, é um sucesso, muito querido. Mandar um grande abraço para ele. Dizer que é sempre bom fazer política ao lado dele, porque a gente faz política e educação ao mesmo tempo. Não tem coisa melhor que isso, né? Então, a quem você representa? Para mim era muito simples, né? Eu representava o mundo da educação, o mundo de pessoas que querem uma oportunidade por meio do esforço. Não tem nada mais gratificante que isso, né? Uma pessoa que acredita que pode vencer na vida, que pode alcançar, que pode ter conquistas, trabalhando duro, lendo, estudando, se esforçando. Então, você tem que representar alguém. E essas pessoas têm que concordar que você as represente. Porque senão você fica aquele candidato chato, candidato que mal consegue o voto da própria esposa, né? Porque, na verdade, ele é um caprichoso. Isso é muito ruim. E aí, Glauco, eu sempre digo que depois que você responde essas perguntas, né? Qual é o seu propósito? A quem eu represento? Que ideias eu represento? Aí vem uma terceira pergunta que eu acho que é essencial, né? Você vai levar a sério a corrida eleitoral? Não dá para achar que é um passeio no parque, né, professor? Se for para valer, se for para ganhar... Você vai ter a sua vida virada de perna para o ar, você não vai ter mais tempo para si mesmo, você não tem mais o domínio da sua agenda, né? As pessoas têm uma falsa impressão de que é tudo muito glamuroso, e não é glamuroso. Às vezes é até brega, sabe? Às vezes é exaustivo do ponto de vista físico, né? Você precisa estar disposto a ouvir todo mundo, a conversar com todo mundo. Às vezes você tem que impor limites, porque senão as pessoas não param de invadir o seu espaço, né? Então, você tem um compromisso de levar essa campanha a sério? Ou você quer fazer um passeio, você quer se divertir, você quer se aparecer? É só mais uma experiência de vida, né? É uma experiência. Vou tentar para ver o que dá. Isso é muito sério, porque um projeto eleitoral ele ocupa anos da sua vida. Um projeto político é um projeto de vida, né? Uma pessoa que se dedica à política dificilmente terá tempo de se dedicar a outras coisas com a mesma força. Então é uma escolha de vida. Não compensa entrar numa disputa dessa, Glauco, se não for para vencer, sinceramente. Então, é a terceira pergunta que eu faço para as pessoas que querem se candidatar. Você fez um compromisso, ou seja, você fez uma promessa a si mesmo, né? E como a gente tem que ser a pessoa mais importante do mundo, pelo menos para nós mesmos, né? Isso é saudável, que você se leve como alguém que você ama, que é importante, você tem que se gostar, né? No momento em que você fizer essa promessa para si mesmo, que a gente chama de compromisso, né? Você tem que ir até o fim. Não entre numa campanha se você não estiver comprometido. Por quê? Porque você vai acordar de madrugada e vai dormir de madrugada.
Porque o seu telefone não vai parar de tocar, como o meu agora, né? Não adianta. Você vai ter que sempre atender as pessoas com muito carinho, vai ter que falar com elas, sabendo que elas estão com um problema, que elas precisam ser ouvidas, que elas querem dar uma ideia e que você, como representante, precisa ouvir e tentar traduzir isso para o mundo das leis, para o mundo da fiscalização, para o mundo legislativo, falando no caso dos candidatos proporcionais, né? Então, é uma vida de abnegação. É claro que muitas vezes a imprensa só fala de vantagens, só fala de como a vida é boa, mas a imprensa não fala que você não tem nem sábado nem domingo. Não tem privacidade. Não tem privacidade, que a sua madrugada não é sua, que o seu telefone é público, que você precisa dar satisfações para as pessoas, que você precisa se preocupar com assuntos que ninguém está nem aí, porque não sabe a importância do assunto, né? Então, assim, fazer política como se fosse o oba-oba, eu acho que não compensa. Vai fazer outra coisa, vai fazer um projeto de viagem ao redor do mundo, sabe? Vai gastar sua energia fazendo caridade, que é tão importante, né? Exerça solidariedade, que é importante, é difícil também, mas no momento em que você decide descansar, você pode. Na política, não. A política exige de você uma atenção, às vezes, sobre-humana, né? E não é raro que os políticos mais dedicados, às vezes, tenham momentos de profunda estafa em que eles ficam absolutamente esgotados. Essa ideia de que o político não trabalha, de que o político faz o horário dele, é completamente equivocada, né? Primeiro porque acham que a gente só vai para a votação no plenário. E a votação é a cerejinha do bolo. Nós vamos votar de hoje para amanhã o Fundeb. Ele começou a ser discutido em 2017. Eu já participei de 60 reuniões sobre o Fundeb. 60 reuniões, né? Nós já fizemos 100 grupos de trabalho diferentes para cada tema do Fundeb. Mas as pessoas só vão ver a votação amanhã. Isso quer dizer que se eu ficar doente, for para o hospital e não votar, né? Vai parecer que não fez nada. Todo o meu trabalho como construtor do Fundeb vai por água abaixo. Então, é muito importante que as pessoas tenham noção de onde elas estão entrando quando elas decidem enfrentar uma campanha eleitoral. Muito bem, então eu lembro a todos que quem quiser fazer perguntas é só apertar aqui na caixinha da interrogação e deixar a sua pergunta, né? O professor Francelino já deixou aqui também um agradecimento pelos cumprimentos e parabenizou a nossa live, né, na caixinha de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui na caixinha que o professor Israel vai responder. E, em resumo, professor, pelo que eu entendi, a primeira premissa é ter um propósito, a segunda é ter quem representar, e a terceira é ver se a história é sério mesmo, se não é brincadeira. É isso? Isso. Primeira coisa, você tem um propósito que inflama o seu coração? Ponto. Segunda coisa, você representa alguém ou isso é um capricho pessoal? E terceiro ponto, você está pronto para o que der e vier? Então você que é pré-candidato, imagina que você está aqui com um checklist e que você conseguiu riscar essas 3 pré-condições que o professor Israel colocou como as pré-condições de avançar numa candidatura vitoriosa. Se você conseguiu, então continua aqui na live, que agora que vem o quente. Professor, para quem marcou xizinho aí nas 3 premissas, o que vem agora? O que vem agora, meu amigo? O que vem agora é foco. Foco. Presta atenção no que você está fazendo. Eu já vi candidatos que não eram conhecidos do público em geral e que saíam para uma feira livre para distribuir panfleto. Qual era o resultado disso? Absolutamente nenhum. Ele não era feirante, ele não era da Associação das Feiras Livres, não era ligado àquele bairro, e ele acreditava inocentemente que ao entregar o panfleto com a foto e as propostas dele, ele iria convencer alguém em votar nele. Não é assim que acontece. O candidato precisa ter autoconhecimento.
ele precisa saber quem ele é para ele focar onde ele vai ter resultados. Eu vou contar uma experiência própria. Na minha primeira candidatura, eu era um professor muito querido em Brasília. E eu era aclamado por multidões de alunos. E eu fiquei super feliz com aquilo, porque era um professor jovem, eu adorava história, né, que é a matéria que eu dava aula na época. Então, eu tinha por turma 150 alunos, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, porque a juventude nos permite isso, né? Eu era muito jovem, cheio de energia. E ainda saía pra balada no final de semana, né? E ainda saía pra balada, vocês têm noção. Então, assim, eram 150 alunos por turma, manhã, tarde e noite. Ó, a Fatinha toda boa tá com a gente aí. Fátima Góes, um abraço, querido. Era isso mesmo, Fátima, isso mesmo. Ainda sou jovem ainda, né? Fátima querida, vai fazer... Eu não vou contar quantos anos de casamento ela vai fazer, não, viu, Glauco? Mas, eita festança, Jesus amado. Olha essa pandemia, gente. Saudade das feijoadas, viu, Fátima? Muita saudade, feijão branco. Então, o que acontece, Glauco? Eu tinha aula de segunda a sexta, aulões aos sábados, e eu era conhecido no mundo estudantil, no mundo da educação, justamente por causa dessas aulas. Voltou? Parece que travou aí? Não travou não, tá ok, tá tudo bem. Não, o seu pareceu que travou para mim. Bem, então eu era conhecido como professor. E aí eu resolvi sair candidato, os professores me apoiaram, fizeram abaixo-assinado para eu sair candidato, entrei num partido, e então, quando eu fui aprovado como candidato, eu virei candidato. Mas as pessoas gostavam de mim porque eu era professor. Então, o que eu fiz? Eu diminuí minhas aulas pela metade para poder fazer campanha. Olha que loucura! Eu peguei o meu tesouro e joguei metade fora. E eu fui para a feira entregar panfletos. Eu era conhecido naquela onde ninguém te conhecia, alunos, não é? Eu não precisava dizer que era candidato. Talvez fosse muito mais útil que eu fizesse uma panfletagem em volta das escolas onde eu dava aula, não é? Em volta dos cursinhos onde eu dava aula. Porque ali, quando o menino olhasse o meu panfleto e a minha foto, eu significaria alguma coisa para ele. Cuidado para você não se transformar num candidato. Você tem que ser você mesmo. Se você representa alguém, você não representa porque você virou um candidato. Você representa porque você já era alguém. As pessoas votariam no professor Israel, mas não votariam naquele candidato que estava fazendo um papel de candidato, entregando panfleto na rodoviária, onde, com exceção dos estudantes, ninguém mais o conhecia, não é? Então, eu tenho aqui em Brasília, a gente tem exemplo de uma campeã mundial de vôlei, alguém que ganhou uma Olimpíada. Essa pessoa esteve na imprensa durante 10 anos seguidos, ela traz medalha olímpica no peito. Ela pode fazer uma campanha dando tchauzinho na rodoviária, porque ela significa algo para aquelas pessoas, né? Agora, um orgulho no esporte e um orgulho na política, né? A nossa lei. Exatamente. Grande abraço, senadora. Que, aliás, está com Covid, Leila, né? Que se recupere logo. Está se recuperando, falei com ela recentemente, está se recuperando bem. Ela sim tem um histórico de atleta. É verdade. Com medalhas no peito, né? Então, você tem que saber quem você é. Se você é de uma cidade pequena e você costuma falar na televisão local, na rádio local, e você é uma pessoa famosa naquele ambiente, faz sentido você ir para a rua pedir votos. Mas se você é um médico que faz assistência social, não faz sentido você sair desse mundo da assistência social que você já exerce para pedir votos onde você é um Zé Ninguém. Então, o seu primeiro grupo de pessoas, aquele grupo que te inspira a sair candidato, é o grupo que vai multiplicar a sua votação. Na minha segunda eleição que eu ganhei, eu só fiquei em sala de aula. E os meus próprios alunos, professores, colegas, fizeram a campanha para mim. Porque o efeito multiplicador disso é enorme. Então, foco.
Tenha foco. Olha que dica fantástica, gente. Não cai em conselho errado, não cai em bizu torto, né? Não cai mas você é candidato, você tem que ir na feira. Tem por quê? Será que tem mesmo? Será que se dialoga com o seu público? Não é que você não tenha, mas você tem que fazer essa pergunta. Dialoga ou não? Eu vou encontrar meu público lá? Ou é melhor usar esse mesmo tempo, que é um artigo valioso em campanha, tempo é valiosíssimo, muito, numa estratégia muito mais assertiva, como o professor Israel nos contou nessa história, né? Então, já vai aí uma reflexão muito grande. Eu queria aproveitar agora que a gente está chegando na metade da live para lembrar a todos que estão nos assistindo que o nosso convidado de hoje concorre em 3 categorias no prêmio Congresso em Foco. Ele concorre como o deputado que mais lutou pelo meio ambiente, ele concorre como o deputado que mais lutou pela educação e ele concorre como o melhor deputado da Câmara. Como é que você faz para votar? www.congresso em Foco. Prêmio Congresso em Foco ou é Congresso em Foco? Prêmio Congresso em Foco. Prêmio Congresso em Foco, e lá você vota. Tá? Ele está concorrendo nas 3 categorias, se não me engano, pode votar nas 3, não é isso? Pode votar nele para o melhor na área ambiental, o melhor na área de educação e o melhor parlamentar, que ele está concorrendo nessas 3 categorias. Professor, e aí? E agora? E aí, que se você tiver foco, você vai muito longe, né? Eu gosto daquela historinha do Lewis Carroll, que escreveu a Alice no País das Maravilhas, né? Ela tá perdida lá no País das Maravilhas, aí, de repente, ela vê um gato que aparece em cima da árvore, e ela olha pro gato e fala com aquele jeito inglês de falar, né? Senhor gato, para onde eu devo ir, né? E o gato responde, ora, menina, onde você quer chegar? E ela retruca, eu não sei, senhor gato. Aí ele fala, então pega qualquer caminho e vai, né? De onde é o voto que você quer tirar? A quem você representa? Se as pessoas que você acha que representa não fazem campanha para você, se as pessoas que você diz representar não estão dispostas a pegar a lista do WhatsApp e mandar uma mensagem para os amigos, isso é um problema muito sério. Ter foco, Glauco, significa começar do básico. Começar do básico é falar com a família, com os amigos íntimos e fazer a sua campanha ir crescendo como uma cebola, de dentro para fora, em várias camadas, né? É fazer o seu nome circulando, especialmente circulando naqueles espaços em que você tem a autoridade inicial. Eu tinha autoridade inicial na área de educação. Eu era um professor de cursinho. É óbvio que eu tinha milhares de ex-alunos na UNB. Então, depois da sala de aula, qual foi a minha prioridade de campanha? Portas de universidades. Porque meus ex-alunos tinham entrado na universidade e tinham uma gratidão por mim, um carinho natural que o aluno tem pelo bom professor, o professor que ele gosta, né? Então, não siga estratégias de manual. Se conheça para montar a sua estratégia a partir do foco que mais se assemelhe a você, que mais te diga respeito, né? Eu me lembro de um candidato que era absolutamente desconhecido e ele então contratou mulheres bonitas, subiu num carro de som e saiu pela cidade dando tchau. E as pessoas falavam, quem é aquele coroa sortudo? Não tinha a menor noção do que estava acontecendo, do que ele significava, não é? Então, conversão em voto zero, né? Não converte em voto, né? O panfleto que você entrega não converte em voto se aquele rosto não significar alguma coisa para o interlocutor. E é claro que nem todas as milhares de pessoas que votam em mim me conhecem pessoalmente, mas você vai criando uma reputação. A partir das pessoas que mais te conhecem, que mais te respeitam, que gostam de você, você vai gerando nelas um clima de campanha, de gincana, de competição. E essas pessoas vão contaminar outras pessoas. E por falar em contaminar, em gerar esse clima, o Igor diz para nós aqui, os ex-alunos... Oi? Tá falhando, amigo. Volta para mim. Falhou.
Por falar em contaminar, por falar em contagiar, o Igor aqui nos diz que os ex-alunos e atuais professores são fiéis ao professor Israel porque não usa o título de professor à toa. É muito legal esse reconhecimento aí. Exatamente. Igor Pereira. Engraçado que lá na Câmara, o presidente Rodrigo Maia, quando ele vai falar comigo, ele está em cima lá na mesa, né, que ele quer me chamar a atenção, ele fala, professor, professor... Porque você tem que ser um político que se pareça com quem você é mesmo, né? Da sua natureza. Se você é uma pessoa popular, se você é um cara da feira, né? Que tem liderança entre as pessoas que são vendedoras ambulantes, é aí que você tem que estar, né? Porque essas pessoas vão contagiar outras pessoas de outros meios para votarem em você. Então, primeiro, quem votava em mim era o meu aluno. Ele fazia campanha para mim na universidade, fazia campanha para mim durante o jantar, na casa dele. Quando ele via minha propagandazinha na internet, ele chamava o pai dele e falava, olha aqui o meu professor. E hoje o que mais existe são pais de ex-alunos meus que votam em mim há 2 eleições, que isso começou a partir da minha terceira eleição, eu fiz a 4ª agora, né? Então, na minha terceira eleição, começou a surgir esse negócio de pais que votavam em mim sem me conhecer, porque o filho falava de forma tão empolgante que acabava contagiando a casa. E aí os pais ficaram leais a mim também. Então, você vai formando circuitos de relações humanas que sustentam a sua trajetória política. Mas tudo isso depende de uma boa base. E uma boa base é você focar no grupo certo e que já se identifique com você de maneira natural. Maravilha, professor. O Igor está dizendo que está em Salvador e fazendo campanha para você no Congresso em Foco, no Prêmio Congresso em Foco. Muito obrigado. Quero mandar um abraço especialíssimo aqui para Kelly Bueno e para o Sargento Bueno Hernani, de Formosa, que lançou a pré-candidatura, é pré-candidato lá em Formosa e está disparado nas pesquisas. Então, sucesso aí, boa sorte, Bueno Hernani, em Formosa. Um grande abraço para você. Muito sucesso, queridos, viu? Kelly, muito querida, professora, eu gosto muito dela. E do Bueno também, meu candidato lá em Formosa. Muito pois bom. Então... Em resumo, amigo, ter foco significa focar nas suas vantagens comparativas, tá? Eu tenho vantagem no ambiente da educação. Não adianta eu ir para uma periferia distante e distribuir cesta básica. Primeiro porque eu sou pobre. É uma característica minha, eu tenho que me conhecer, né? Eu não sou um político rico. Então eu posso me esforçar muito para dar cestas básicas, para fazer assistência social. E um candidato milionário pode chegar e uma semana antes da eleição ele pode tirar todos os votos que eu sofri tanto para conseguir. Mas esse mesmo candidato milionário, se ele entrar numa sala de professores, ele não tem repercussão nenhuma, porque não tem identificação com aquele grupo. Compreende? Então, que tipo de candidato você é? Você tem dinheiro? Você é um candidato de opinião? Onde você trabalhou os últimos 10 anos da sua vida? Você tem boa reputação? É aí que você começa. Maravilha. E quais pilares ainda faltam para a gente chegar nos 5 pilares? Olha, então o primeiro é foco, o segundo pilar, sem sombra de dúvida, planejamento. Cada minuto que você gastar com planejamento, você vai economizar 15 minutos de sono. É muito importante, gente. Quando você decide que vai atravessar um rio, você precisa primeiro saber se você está alongado, está preparado, se tem energia para atravessar aquele rio com aquela correnteza. Porque senão você começa a travessia, no meio do rio você perde as forças e aí a correnteza te leva, você nem consegue chegar do outro lado do rio e você nem consegue voltar para a margem que você estava. E uma campanha, ela precisa ser planejada como uma longa maratona. Você não pode, por exemplo, começar uma campanha com todo o gás e aí no meio da campanha você esfria e no final da campanha você já está morto e culpando o mundo por sua derrota. É preciso
planejar a campanha. Quando você fala em planejamento, primeira coisa que você tem que fazer, quem é a sua equipe? Não necessariamente a equipe tem que ser paga, porque senão nunca teria sido candidato. Não tinha como pagar uma equipe. Então é aquele grupo de pessoas que acreditam em você e que estão dispostos a tirar uma parte do dia delas para te ajudar, né? E aí você identifica onde cada um desses seus amigos pode jogar. Qual é o amigo que pode organizar os grupos de WhatsApp? Qual é aquele seu amigo que pode organizar as reuniões nas casas dos eleitores? Qual é o seu amigo que sabe mexer no computador e que pode fazer uma boa imagem de você com um belo Photoshop? Olha só que legal. Só não vai exagerar, porque senão o eleitor não te reconhece na rua. Aí é um problema. Tem um político querido aqui do Distrito Federal que faleceu, nosso querido governador Joaquim Roriz, né? Foi governador há muito tempo aqui. Depois fizemos muita oposição a ele, mas a gente tinha um respeito por ele, né? Até porque você vem de Samambaia, né? Exatamente. Como eu venho de Samambaia, a gente tem um respeito pelo nosso saudoso governador Joaquim Roriz. E ele é de época, então ele usava a mesma foto em todas as campanhas, né? E já foi ficando idoso, aquilo ali, e o rosto permanecia o mesmo. Mas os eleitores começaram a se assustar, né? Falaram, mas isso não é o governador Joaquim Roriz, né? Então, essas coisas tem que ter cuidado, mas divida essa sua equipe de amigos de acordo com o que eles sabem fazer de melhor. Não adianta você colocar alguém muito relacional para fazer trabalho de escritório. Não adianta você pegar um nerd e colocar ele no meio da rua para fazer campanha e corpo a corpo. É muito melhor ele escrever os seus textos. Tá entendendo? Então, saiba quais são os seus recursos, inclusive recursos humanos, né? Defina bem as funções de acordo com cada pessoa. Produza um ambiente sinérgico, em que as pessoas se entendam. Percebeu briga na equipe, intervenha imediatamente, vai lá, estressa até um falar para o outro o que está pensando, né? E resolver aquilo ali, porque uma equipe briguenta é muito ruim. E planejamento também é descobrir o que você é bom e o que você é ruim. E eu diria que numa campanha dá para você melhorar um pouquinho. Oi? Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então, naquilo que você for ruim, você tenta dividir com alguém que seja melhor que você para fazer aquela parte, né? Tenta melhorar um pouquinho, que você não pode ser ruim demais, mas foca no que você é bom, tá? Isso é planejamento, basicamente. Planejar é organizar pessoas, né? É organizar os recursos financeiros que você tem. No meu caso, sempre foram muito poucos, por isso eu tinha que me organizar muito bem e, claro, focar nas suas qualidades. Esse é o segundo ponto. Como a gente já está avançando aqui, vamos logo para o terceiro. O terceiro ponto, Glauco, é a ação. É a hora de você pegar o seu planejamento e executar esse planejamento. E eu diria que na execução de um planejamento, você precisa ser impecável no público primordial, aquele primeiro público, né? Então eu sei que eu tenho voto de um monte de pessoas, é óbvio, mas eu tenho certeza que a minha repercussão entre as pessoas que estão ligadas à educação é maior. Então eu não posso falhar na educação. O meu plano para a educação tem que estar sempre na ponta da língua. Eu não posso agora, na hora da discussão do Fundeb, não saber dar uma entrevista sobre o Fundeb. Se me perguntarem sobre armamento, eu posso não saber falar. Não é prioritário para mim, você não precisa ser bom em tudo, né? Mas quando se fala em educação ou meio ambiente, eu tenho que saber o que falar, porque são as áreas que eu tenho atuado com mais firmeza. É o público que tem me sustentado, né? Então, nisso aí, você tem que executar um plano que exige de você compreensão máxima do seu assunto principal. As pessoas não vão cobrar de você que você saiba de tudo, mas elas vão exigir que você saiba tudo do assunto que você disse para elas que você ia tratar. Esse assunto você tem que tirar de letra, né? Candidato não desperdiça energia, porque quando a pessoa sai candidata, ela percebe
o que significa a escassez de tempo, né? O tempo é muito precioso para um candidato. Então, na hora de agir, você precisa evitar gastar tempo à toa. Sua agenda tem que estar pronta com antecedência. Tem que deixar as brechas corretas para você poder aproveitar alguma oportunidade que surja de repente, né? Então, a hora da execução do plano, que é essa hora da ação, é muito importante. E também não tenha medo de sair da zona de conforto, né? O candidato, ele não faz, ele não age, ele não vive do mesmo jeito que ele vivia quando não era candidato. O trabalho é dobrado, Sim. As preocupações são dobradas, os uma problemas gincana, que né? se apresentam. É uma grande gincana. Então, são alguns meses ali de ralação para, num domingo, definir aí os seus próximos 4 anos, né? Se você está dentro ou não. Exatamente. Né? No domingo decide tudo. E aí a gente chega, amigo, ao quarto pilar, que é o compromisso com a melhoria contínua. Porque tem gente que se apega à fórmula e tem medo de abandonar a fórmula. E isso é um erro. As pessoas acham que elas fazem um planejamento e depois da fase de planejamento ele passa e elas vão para a fase de ação. Não é assim que acontece. Você faz um planejamento, você entra na fase de ação e a ação, conforme os seus resultados, vai exigir de você um constante retorno ao planejamento. Porque às vezes o que você imaginou não é exatamente o que acontece. Compreende? Então, sim, o compromisso com a melhoria contínua é o compromisso em corrigir as falhas, em mudar as pessoas de posição, né? Você achou que alguém era bom em alguma coisa, de repente você percebeu que não está dando certo. Talvez não seja culpa da pessoa, talvez seja culpa de um erro de cálculo que você fez, né? Então, melhoria contínua. Sempre revisar o planejamento, percebeu que uma ação não deu certo, muda a ação. Chegou num lugar, fez um discurso uma vez, não deu certo, não pegou, a piada não funcionou, mude no próximo. Teste outra coisa, tá? Porque permanecer no erro é muito perigoso. Você não deve permanecer no erro de modo algum. Tem que passar adiante. Muito bom. Bem, e aí a gente vai chegando ao final, amigo, e eu digo que o último pilar é o resultado, né? O resultado é o que define se você acertou ou se você não acertou. Agora, quando você é candidato, você não pode esperar o resultado da eleição para fazer as devidas correções. Então, numa campanha, você precisa dividir a campanha em estágios e definir o que vai ser sucesso em cada estágio. No primeiro estágio da minha campanha, eu vou conseguir a adesão de todos os meus amigos do WhatsApp. Quando eu perceber que esses amigos começaram a distribuir minhas mensagens, que você vai medir isso, é normal, você consegue perceber quando a campanha pega. Aí você fala, agora eu vou para o segundo estágio. Agora eu vou começar a fazer visitas nas casas de outros amigos desses amigos. Eu vou começar a dar palestra em tal lugar. E você tem que ter mensuração sobre isso. Porque é muito triste a vida do candidato. Se ele esperar o resultado, que é o último pilar, né? Se ele esperar o resultado final, ele pode ter perdido a campanha. Então ele tem que estabelecer métricas intermediárias de resultado. E aí quando ele percebe que ele está conseguindo alcançar essas métricas intermediárias, aí ele percebe que a chance dele chegar bem no último resultado, que é a eleição, cresceu bastante, né? Isso é fundamental. Então, para mim, amigo, esses são os 5 pilares essenciais que vão nortear uma campanha de sucesso. É foco, planejamento, ação, melhoria contínua e avaliação por resultados intermediários. Tá? Para mim, são 5 pontos essenciais que uma campanha precisa ter. Fantástico. Estamos chegando nos 10 últimos minutos dessa live. Passou voando, né? Está passando, né? Voando aí o tempo. Mas eu queria dizer que, para quem ainda não nos segue no Instagram, seja bem-vindo ao Instagram do Mentoria Eleitoral.
Temos também um canal no Telegram, tá? Só com dicas de marketing político e marketing político digital. E temos também um podcast no Spotify, tá? Então, quem ainda não segue está convidado a nos seguir. É só nessas plataformas digitar Mentoria Eleitoral. Eu queria aproveitar essa reta final, professor, para falar daquilo que eu sei que o senhor arrebenta desde a primeira campanha, né? Porque o senhor deu aí os 5 pilares. Os 5 pilares dizem respeito a quase que orientações universais para qualquer candidato que quer ser vitorioso, partindo das condições que o senhor partiu, com pouca grana, sem ser conhecido, né, sem ter um padrinho, sem ter família tradicional. Foi uma verdadeira aula aí para quem achava ou estava desanimado que não teria condições. O senhor é um exemplo de quem teve condições e conseguiu trazer uma estratégia vitoriosa que, mesmo sem grana, sem parente, sem tudo isso, conseguiu alcançar um mandato. Agora, eu queria deixar a cereja do bolo para essa reta final. Internet, redes sociais, o que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, a internet é uma ferramenta que tende a crescer muito nas próximas campanhas, né? Ela já vinha mostrando a sua força nas últimas eleições, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Na eleição norte-americana de 2016, ela teve um impacto gigantesco, tanto na eleição presidencial quanto nas eleições proporcionais norte-americanas. No Brasil, em 2018, ela surpreendeu, suplantando a força dos mecanismos chamados tradicionais de comunicação. É muito importante que você cultive a sua internet, que você cultive as suas redes sociais, que ela tenha sempre um conteúdo de valor a ser oferecido. A internet não funciona só para você mostrar a sua vida, mostrar o seu cotidiano. Não. A internet funciona para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho e para que as pessoas possam se comunicar com você. Então, a internet, ela não pode ser algo fechado. Não adianta você achar que vai alimentar o seu Instagram e que isso vai ser suficiente para que as pessoas saibam e gostem de você. Não. Você tem que alimentar o seu Instagram, você tem que propor debates ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, agora o TikTok, né? E você tem que ter responsividade, você tem que dialogar. As pessoas querem saber se aquilo ali é realmente um ponto de contato com você. É claro que quando isso vai ganhando uma dimensão muito grande, você demora mais a responder. Às vezes uma mensagem se perde porque são muitas, né? Mas as pessoas percebem o seu esforço de dar atenção a elas, né? A rede social é importante também para estabelecer quais são os limites. Muitas pessoas têm necessidades e elas acham que o deputado pode ajudá-las materialmente. Às vezes me pedem empréstimo na internet, Cláudio, e eu falo, oh, meu Deus, alguém conta para a pessoa qual é a situação, né? Alguém explica, né? Porque tem uma visão antiga, né? Antigamente, deputado era gente milionária que investia dinheiro e dava sapato, dentadura e etc. Mas esse momento da história política brasileira está ficando para trás cada vez mais. Então, na internet, você consegue jogar real para as pessoas, sabe? E não adianta tentar segurar um eleitor que não se pareça com você. Um eleitor que precise de algo que você não pode oferecer para ele. O melhor é você dizer, olha, eu represento isso, e as pessoas que concordam com isso devem se aproximar, cheguem mais perto, né? Muito bem, deixa eu fazer aqui uma saudação especial à craque de comunicação que nos acompanha aqui, Edna Viana, professora Roberta Teles também, mestre em crises, gerenciamento de crises, da Comitê Comunicação, também uma craque de eleições. Muito obrigado aí pela audiência. A Sueli, professora Sueli nos acompanha. A Célia Romero também. Boa noite, Celinha. Obrigado aí pela audiência. E a Jamile Coelho também, que é pré-candidata e que já adquiriu as 25 dicas do treinamento espartano para pré-campanhas. Obrigado, Jamile. Valeu. Você vai gostar do conteúdo, tenho certeza. E quem ainda
não conhece, é só ir lá no feed do Mentoria Eleitoral, lá nas nossas postagens, que vai saber do que eu estou falando. Professor, agora nesses 4 minutinhos aí de encerramento, eu queria que o senhor já desse uma palavra de incentivo para os candidatos que estão nos acompanhando aqui pela rede, né? E já se despedisse também, porque nós já estamos na reta final. Bem, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, Glauco, agradecer a todo mundo da mentoria que tem feito esse trabalho super legal, que deixa a gente mais animado, que orienta novos candidatos aí que querem enfrentar essa vida, que tem que ter muita certeza se querem isso mesmo, né? Quero dizer que se você sente arder no seu coração um propósito, a política é o seu lugar. Se você é capaz de vir à noite por uma causa, política é o seu lugar, e compensa você cair para dentro, entrar nesse mundo tão diferenciado que é a política, um mundo diferente de tudo que você conhece do campo da vida comum, da vida cotidiana, e aí você, tendo essas premissas bem baseadas, bem claras na sua cabeça, né? Quem é você? Você quer mesmo fazer isso? Você tem um propósito? Você representa alguém? Aí você pode contar com a nossa ajuda, inclusive. E eu quero dizer também que vocês que queiram conhecer o nosso trabalho podem entrar nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram é @profisrael, no Facebook é Prof. Israel e no Twitter também, Prof. Israel. Tá bem? Muito bem, Glauco, professor. obrigado, querido. Boa sorte. Estou muito honrado. Todos os seus pupilos aí, hein, do Mentoria. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito honrado com a sua presença. De fato, foi uma das, se não a melhor, uma das melhores lives que nós já tivemos, disparado. Nesse momento que os pré-candidatos precisam ouvir alguém mais experiente, alguém que já passou pelos problemas que eles estão passando agora. E o senhor já passou e explicou aí, deu dicas de como vencer esses obstáculos, né? Então foi uma live muito rica, eu agradeço. E relembro a todos, o professor Israel está concorrendo em 3 categorias do Prêmio Congresso em Foco. O deputado que mais fez pelo meio ambiente, que mais fez pela educação e o melhor parlamentar da Câmara. Então você que assistiu a live e gostou, vai lá no site do Congresso em Foco e vota no prêmio no professor Israel, que pode inclusive votar nessas 3 categorias, não precisa votar em uma só. Então, exato. Até segunda que vem, às 19 horas, com outra live, com algum outro assunto de interesse dos pré-candidatos, das pré-candidatas, dos assessores que estão envolvidos com essa eleição municipal. E gratidão, professor, foi fantástica essa nossa noite hoje. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram e que vão também, as que não conseguiram assistir aqui, vão assistir no nosso feed, no Instagram, e também vão assistir no podcast lá no Spotify, esse conteúdo fantástico da noite de hoje. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Glauco. Tchau, gente. Boa noite.